Olá, bom dia. Meu nome é Walter Gatti Neto. Fica calmo. Tá. Não tem ninguém aqui. Tá, meu nome é Walter Gatti Neto. Eu estou aqui hoje na qualidade de testemunha. Sobre a minha vida, eu tive uma infância sozinho. Eu fui abandonado pelos pais, as mães, pelo pai e pela mãe, né? No caso. Eu cresci em escola pública, eu não tive ensino médio. Eu comecei depois a faculdade de Direito. E nessa faculdade, um professor da faculdade era um promotor de justiça da minha cidade. E ele realizou uma busca em minha residência. E nessa busca, foram encontrados os medicamentos que eu tomo, que é de ansiedade. Eu tenho TAG, que é ansiedade generalizada, e o TDAH, que faz eu falar rápido e perder o foco. Nisso, houve uma prisão minha por tráfico de drogas com esses medicamentos. Uma prisão totalmente legal. Eu não tive audiência de custódia e como o promotor era o professor, ele me buscou em sala de aula, a viatura da polícia. Nisso, eu fiquei 6 meses preso por tráfico de drogas num presídio com traficantes e assassinos, sendo que eu nunca usei droga na minha vida, eu não bebo, e fiquei preso como traficante. Saindo de lá, eu perdi a amizade, eu perdi namorado, eu perdi tudo, porque eles me viam como traficante em uma cidade pequena. E eu expliquei, não, eu fui inocentado, porque o médico que me prescreveu o medicamento, ele foi até a audiência e falou, não, realmente, eu prescrevi, e o medicamento, ele nem estava na portaria da Anvisa como droga, então foi uma prisão totalmente legal, que foi o promotor Marcel Zanin Bombarda, ele que foi o pivô de tudo isso. Nisso, na audiência que eu tive, eu verifiquei que o promotor estava mexendo no Telegram, no celular dele. E pensei, a única forma de provar aos amigos, à namorada, a todos que realmente eram inocentes, é acessando o Telegram dele. Isso foi em 2017. Eu fiquei por volta de 2 anos tentando esse acesso ao Telegram. Assim que eu consegui, eu encontrei mensagens comprometedoras do promotor e peguei também a agenda dele. E nisso eu continuei acessando o Telegram até chegar na Lava Jato. E quando eu vi as conversas da Lava Jato, eu vi que havia uma perseguição com o presidente Lula. E pensei, o mesmo que acontece comigo aqui, acontece com ele. E de forma livre, espontânea, eu dei publicidade às conversas na época, que foi a Vaza Jato. Só um segundo. Ressaltando que eu não recebi nada em troca por isso. E houve uma investigação, que é a Operação Spoofing, que comprovou que realmente não havia um mandante, que eu não recebi nada por isso. Quebraram o sigilo bancário, quebraram tudo. A investigação, ela chegou ao ponto de grampear a cela em que eu estava. Porque, passados 6 meses de investigação, e eu preso preventivamente, eles ofereciam a delação premiada, e como eu não ia culpar um inocente, eu não fiz. E grampearam a cela, tudo, e depois essa investigação acabou e virou a ação penal, e eu fiquei 4 anos, até a presente data, sem poder acessar a internet. E sem acessar a internet, com 2 filhas, sem emprego, eu estava em Araraquara, saindo da prisão. Porque eu trabalho com TI, eu não terminei ainda a faculdade de Direito, então eu precisava de internet para poder trabalhar. E nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, nessa campanha. E ele queria que eu autenticasse que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da República, eu acabei indo ao encontro. Nisso aconteceram diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego. Apenas isso que eu queria. Pois lembrando que eu, sem poder acessar a internet por 4 anos, é uma cautelar que tem um flagrante ilegalidade por excesso de prazo, porque o juiz até hoje não decidiu. Ele revogou a cautelar há 2 meses e condicionou a eu fazer um relatório mensal sobre
sobre tudo que eu fazia. Esse relatório, ele leva mais tempo que o acesso. Então, se eu acessasse 5 horas por dia, eu demoraria 6 para fazer o relatório. E nisso, eu estou preso hoje, porque a PF foi em casa e eu contei a verdade. Eu contei tudo o que aconteceu, eu entreguei as informações, como eu cheguei no CNJ, tudo, e por falar isso e entregar tudo, eu estou preso hoje. A minha intenção é contribuir com a sociedade, quanto a Lava Jato e também esse novo evento do CNJ, e estou à disposição a todas as perguntas. A minha intenção aqui, caso haja respeito nas perguntas, eu responderei a todas. É isso. Eu só forma que irá respeitá-las. Irei respeitá-las, sem dúvidas. Do estelionato que o senhor praticou. Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, senhor Walter, que foi preso é o senhor. O senhor não foi preso acusado, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja respeito de ambas as partes. Solicito que haja respeito de ambas as partes. A testemunha deve ser tratada com respeito e é obrigação desta presidência assegurar que os integrantes dessa casa sejam tratados com respeito. Por favor, que não... Que eu passei a eles consta no relatório que foi entregue ao TSE. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos. Ou seja, esse relatório que estou com ele aqui, que veio do Ministério da Defesa e foi encaminhado ao TSE, você teve conhecimento dele, leu e viu que foi fruto da sua orientação. Eu apenas não digitei, mas foi eu quem fez ele, porque tudo que consta nele foi orientado por mim. Ou seja, esse relatório foi construído, foi orientado, foi elaborado pelo Walter Delgatti. Lembrando que os servidores do Ministério, eles cursaram a faculdade de TI, são professores, são tudo, então eles aprenderam o caminho correto. Eu que não tive o curso nada, eu aprendi errando. Então, é muito mais fácil eu verificar ali alguma porta aberta ou alguma vulnerabilidade do que eles que aprenderam o caminho correto. Por esse motivo que tudo que consta no relatório foi eu quem disse lá em reuniões. Pronto. Walter, nesse momento de conversas com o Ministério da Defesa, você teve contato com alguém ligado por nome Jesus, que era um assessor ligado ao então comandante do Exército Brasileiro, que era o Freire Gomes. Você lembra desses contatos? Eu tive contato apenas pelo WhatsApp, pessoalmente não. Certo. E esse seu contato com este assessor, como se dava? Você tratava com ele sobre o quê? Sobre esse relatório? Esse relatório e outros, porque à época havia relatórios de um argentino que fez uma live, um relatório, e também outros relatórios que pegavam o resultado da eleição, que estava no site do TSE, e faziam relatórios. Ele me enviava e pedia que eu autenticasse, só que com dados que estavam no TSE. Porque o relatório, ele pega o banco de dados e a partir do banco de dados ele cria o relatório. E a ideia dele era que eu fosse no relatório, fosse até o site e confirmasse se realmente aquele dado que estava no relatório constava no site do TSE. Então, por diversas vezes eu realizei essa autenticação de relatório a ele. O Jesus, ele trabalhava nessa área mais de tecnologia? Ele é do Alto Comando do Exército. O Jesus, o assessor, que era o assessor do Freire Gomes? Eu não sei se era assessor, mas ele fazia o meio campo entre mim e o general Freire Gomes. Ele estava nos acampamentos? Ele te passava vídeos, alguma informação do acampamento? Sim, ele enviava vídeos do acampamento de pessoas rezando, de pessoas chorando.
Ele enviava algumas matérias que saíam à época, alguns Por vídeos. que ele te enviava esses vídeos? Porque acabou criando um vínculo de amizade entre mim e ele. Mas não era para uma missão, digamos, para você fazer algo referente a esses vídeos. Era apenas um informe do que estava acontecendo nos acampamentos. Exatamente. E ele dizia também que iria ter uma ruptura, ou uma intervenção. E ele dizia, olha, será amanhã? E eu ficava com medo. Então a conversa era isso. Com o coronel? Com Jesus. Sim. Com Jesus, que era assessor do Que fazia o meio campo entre o Freire Gomes. Ele dizia, não... Não, com o Freire Gomes não. E nem, ele falou com Jesus, ele falou agora há pouco, apenas por telefone receber essas informações. E por ligação também. Ligação do WhatsApp. Certo. Tem mais alguma coisa para falar sobre a sua conversa com Jesus? Não, somente isso. Tá. Walter, eu queria que você me explicasse, a revista Veja, inclusive, fez uma matéria ampla sobre isso, né? Sobre o encontro que você teve com o encontro que você foi chamado para num posto de gasolina. O nome do posto de gasolina eu tenho aqui, seria o posto de gasolina Frango Assado. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como se deu isso, como foi essa logística, de que forma você foi chamado para estar até lá. Me conta como tudo isso aconteceu. Eu não me recordo o dia, então eu estava em casa em Ribeirão Preto pela manhã, quando a deputada Carla Zambelli entrou em contato comigo e disse que o motorista iria me encontrar, ou melhor, iria me buscar e eu teria um encontro com ela e que era um assunto urgente. Então era um assunto que teria que ser tratado naquele dia. E eu estava em Ribeirão Preto e chegou o motorista. Nisso eu não sabia onde seria o encontro. Ele pegou a rodovia, a Anhanguera, e foi até esse posto que era próximo a uma cidade em que a deputada estava realizando campanha. E nesse encontro, a deputada... Você já conhecia o motorista? Esse motorista, não conhecia. Você teve medo quando você teve que entrar no carro com ele e ir até esse local? Eu tive um pouco, mas não tanto, porque eu confiava bastante na deputada Carla Zambelli. Perfeito. Então você segue até esse posto? Até esse posto, e nisso eu tenho um contato com a deputada. E nesse contato foi quando ela pegou um celular que estava com ela, e no celular dela ela enviou mensagem a alguém e o presidente da República entrou em contato comigo. E nesse contato ele disse que eles haviam... Antes de falar do contato, ela pegou um telefone novo ou era o telefone dela? Não, era um telefone aparentemente novo. O chip ou o aparelho? Era um chip e um aparelho, ela inseriu o chip, acredito eu que seja um celular novo. Novo que eu digo é que nunca foi usado. Um celular que foi usado apenas naquele encontro, ou apenas naquele encontro, né? E nisso eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, esse grampo ele foi realizado já, que teria conversas comprometedoras do ministro, e ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo, lembrando que à época eu era o hacker da Lava Jato, né? Então seria difícil a esquerda questionar? Sim, questionar essa autoria, porque lá atrás eu havia assumido a Lava Jato, que realmente fui eu, e eles apoiaram. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada.
ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado o ministro Alexandre de Moraes naquele momento. A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, qual é o jornal esse aqui? Não, esse aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido... O senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não... Era certo a derrota que se avizinhava pela ausência de governo. Por isso que o senhor está aqui hoje, senhor Walter, para poder explicar exatamente como o senhor foi contratado para tentar dar um golpe de Estado. Fraudar as urnas eletrônicas seria uma forma de impedir que o povo manifestasse livremente a sua vontade para ter um golpe de Estado no nosso país. A primeira pergunta que eu quero fazer ao senhor: o senhor está agindo com muita coragem, é certo, mesmo tendo um habeas corpus, falando e contribuindo com a investigação. O senhor teme pela sua vida? Atualmente, sim. Vejam, ele fala a verdade porque ele sabe que os fatos são tão graves que ficar calado pode correr risco dele perder a própria vida. E qual é o fato tão grave? O fato tão grave é um presidente da República, no exercício, convidar um hacker que já havia sido preso, que já havia sido investigado, para tratar de violabilidade ou não das urnas eletrônicas. E eu esperava que de imediato a oposição dissesse: é mentira, o Walter nunca esteve com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, é uma ilação, porque isso é uma história tão incrível que eu esperava uma contradita afirmando que isso era mentira. Mas não é mentira, porque nós temos as fotos da ida do senhor Walter ao Palácio da Alvorada tomar café da manhã com o presidente da República. 6h40 sai do hotel, 6h52 chega no Palácio da Alvorada, 8h49 sai do Palácio da Alvorada. Vocês sabem que dia era isso? Dia 10 de agosto de 2022. No auge da eleição. E a pauta, a agenda do presidente da República é: chama um hacker, porque nós temos que invadir a urna eletrônica, porque nós vamos perder as eleições. E ele não apenas convidou para a reunião. O papel do ex-presidente Bolsonaro não foi apenas esse. Ele disse: lhe dou carta branca, pode fazer o que precisar. E se alguém lhe prender, eu prendo o juiz. Será se essa é a Venezuela que eles tinham tanto medo de transformar? Um presidente da República ameaçando prender um juiz? Se alguém mexer com você, eu lhe dou um indulto. Já tinha precedente lá do Daniel Silveira, inclusive.
E usava a deputada Carla Zambelli, inclusive, para isso. Dizendo, não te preocupa com o custo, que nós temos o financiamento disso. Eu quero saber qual é esse financiamento. Para dizer, não se preocupa com o custo. Pode avançar. E vou além. Quando o presidente recebe a notícia, a urna é inviolável, o código-fonte fica offline. E aqui eu quero fazer um registro, senhor Walter, que o senhor foi chamado aqui para falar dos atos golpistas. Com todo o respeito, mas a sua opinião sobre a segurança das urnas, a mim não interessa. A vocês sim. Tanto é assim que vocês levaram ele para o Ministério da Defesa. Ué, a nós. A mim não interessa. Sobre urna eletrônica, me interessa a opinião da Justiça Eleitoral. Mas como bem disse um deputado bolsonarista aqui ao lado, diz, a eles interessam. E aí vem o que o Bolsonaro fez. Olha, não é possível invadir? Não. Pô, vá lá no Ministério da Defesa, para encontrar uma fórmula. Vá lá, porque a eles interessa o seu conhecimento sobre urna eletrônica. Mas antes de sair ele ainda disse, ei, tá bom, a urna é inviolável, mas faz uma urna fraudada, faz uma urna fake, faz uma urna que tem um código malicioso, adulterado, cria um código falso. Para quê? Para a gente viralizar nas redes com fake news e enganar os eleitores deles próprios. Para tentar criar um caos social. E quem era o operador disso tudo? Carla Zambelli. Eu não sei se eu convoco a Carla Zambelli, se eu peço um teste de sanidade, ou se a esquerda dá um prêmio para ela porque ela tem ajudado muito, destruindo o seu próprio grupo. Não sei nem para que precisa de inimigo, desse jeito. Mas eu tenho dúvida se é indispensável a vinda e a cariação dela aqui com Walter Delgatti. E a vinda e a cariação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vai no Ministério da Defesa, reúne com os técnicos do Ministério da Defesa, a pauta era só uma. Temos que conseguir invadir a urna eletrônica. Eu quero, senhor presidente e a senhora relatora, informar que eu vou pedir, não é moda pedir cópia das câmeras? Eu vou pedir cópia das câmeras de quem participou da reunião com o senhor Walter Delgatti. Os nomes que lhe deram nessa reunião eu já sei que são falsos. Os nomes que lhe deram na reunião na defesa são falsos. Eu pergunto ao senhor, o senhor conseguiria reconhecer as pessoas com quem o senhor reuniu no Ministério da Defesa? Pediria que respondesse no microfone, por favor. Sim. Eu quero saber quem no Ministério da Defesa tinha como pauta, como ordem do dia, invadir as urnas eletrônicas. E vejam, a mente doentia não se encerrou aí. Chegaram ao ponto de dizer, vamos invadir o Poder Judiciário, vamos invadir o banco de dados do CNJ, vamos simular a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na pior das hipóteses, isso causa caos social e impede o Lula de governar. E isso tudo foi feito. Recapitulando, dia 12, invade a Polícia Federal. Dia 24, bota uma bomba no aeroporto. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, minuta golpista pedindo estado de defesa e estado de sítio. Dia 8, invade a sede dos 3 poderes e depreda tudo. Durante isso tudo, escondido, no começo do dia, em plena eleição, frauda urna eletrônica. Enquanto isso tudo acontecia, cria uma urna falsa para divulgar fake news. Quando isso tudo passa, frauda o CNJ para prender um ministro. Esses são os fatos que essa comissão tem que se debruçar. E os próximos passos, sem dúvida alguma, envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque, nas respostas ao pastor Henrique Vieira, o senhor Walter foi categórico. Quem o contratou? Bolsonaro. Qual o pedido?
fraudar a urna eletrônica. Para quê? Para impedir a eleição livre. E aí, para concluir, senhor presidente, eu só me lembro de uma frase do ministro Gilmar Mendes, onde ele dizia o seguinte: não há remédio jurídico para falta de voto. Para falta de voto não tem remédio jurídico que dê jeito. Não tem tentativa de golpe que resolva o problema da falta de voto do ex-presidente. O senhor conseguiu alterar esse código? Eu não tive acesso a ele, porque o código fica no computador offline e seria impossível o acesso a ele. Seria impossível acessá-lo. O senhor, com a sua genialidade e inteligência, conseguiu acessar, por exemplo, o sistema do CNJ, certo? Exatamente. Mas o senhor não conseguiria acessar o código-fonte da urna uma vez lacrado. Exatamente, e também código-fonte, porque ele não tem acesso à internet. Então, se não tem acesso à internet, logo, impossível eu ter acesso a ele. Muito obrigado por essas informações. O senhor não conseguiu, não conseguiria, por ser impossível, por esse código ser nem offline, eu e nem ninguém. Está lacrado. Nem o senhor, nem muito ninguém. Obrigado. Nem o senhor, nem ninguém. Nem ninguém. Muito obrigado. Agora, pessoal, dentro do possível, senhor presidente, silêncio no espaço. Agora eu quero ir em termos de nomes e pediria, dentro do possível, objetividade. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. Muito importante. Perguntas objetivas com respostas objetivas. Considero hoje um dia histórico para a democracia brasileira. O senhor considera que a deputada Carla Zambelli fazia mediações com o senhor sem o conhecimento e o consentimento do Bolsonaro? Não. O senhor considera que Carla Zambelli, em certo sentido, era uma mediadora entre os interesses do Bolsonaro para fazer chegar ao senhor? Sim. Obrigado por essas respostas também. Vamos seguir um pouco mais. Eu faço acariações a qualquer momento. Faz acariações a qualquer momento. Olha, sinceramente, dia histórico para a democracia, dia histórico para a CPMI, porque fica muito comprovada a ciência, a cumplicidade e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo esse processo. Nós não podemos naturalizar isso. Eu realmente acredito que não pode haver anistia ao que aconteceu no Brasil, a essa tentativa de golpe. Vou deslocar um pouco o assunto, mas interessa bastante, pediria atenção. O senhor disse que recebeu alguns valores enquanto havia a expectativa de ganhar o emprego. Senhor presidente, por favor, se puder ajudar. Eu até entendo que é um momento constrangedor para determinados parlamentares, mas eu gostaria de pedir até uma pausa no tempo. Vamos lá. Carla Zambelli te procurou, certo? Com uma expectativa de emprego. Enquanto isso não se concretizava, o senhor, com as suas demandas, as suas pendências financeiras, precisava de alguns valores. Correto? Correto. Perfeito. Esses valores que o senhor recebeu na casa de 40 mil, mais ou menos, é como o senhor tem dito? Sim. E confirmado, com provas. Quem te pagou? Inicialmente foi um assessor da Carla e depois o motorista. Mas era a Carla que estava pagando, porém quem efetuava o pagamento de fato eram
os assessores. Esse pagamento passava em algum nível pelo senhor Jean Hernani? Ele fez o primeiro pagamento no valor de R$3.000. Certo, ele fez o primeiro pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Via Pix. E dinheiro vivo, em espécie? Apenas o senhor Renan, porque antes eu residia em Ribeirão Preto, ele efetuava Pix. E quando eu mudei a São Paulo e fiquei vizinho dele, ele passou a entregar dinheiro em espécie. Renan e Jean, basicamente, via Pix e via dinheiro vivo. Relatora, queria pedir atenção a uma hipótese. Eu gosto de fazer investigação com o devido cuidado, sem ser de forma sensacionalista. A gente ganha na ética, no objetivo e no método. Não precisa fazer sensacionalismo, então é uma hipótese que eu quero colocar. Nós fomos ao site da Câmara e os gastos da cota parlamentar da deputada Carla Zambelli. O senhor Jean Hernani, ano passado, não era nomeado pelo gabinete dela. Atenção a isso. Mas ele prestava uma consultoria ao gabinete dela e esse serviço era pago pela cota parlamentar, na área de comunicação. Estão acompanhando esse raciocínio? Outubro do ano passado, R$9.000. Novembro do ano passado, R$9.000. Se você pega janeiro a abril deste ano, R$9.000. Parece que é um serviço que o mandato contrata via cota parlamentar R$9.000 a uma empresa para servir na área da comunicação. Até aí, compreendido esse raciocínio? Só tem um detalhe. Em dezembro, de forma atípica e estranha, o pagamento para essa empresa, Jandira, é de R$31.000. Por quê? Porque a empresa do senhor Jean, que é da onde, em tese, vai o dinheiro para o senhor, não tem nada a ver com o senhor, estou indo aqui na Carla Zambelli. Por que a empresa contratada por ela, em dezembro do ano passado, no mesmo momento, não é? Que o senhor está recebendo esses valores? Só para os senhores terem uma ideia, a nota é apresentada ao sistema no dia 4 de dezembro. Como é que funciona na Câmara? Se apresenta a nota, é comprovado o valor ali, cerca de 15 dias depois, mais ou menos, se recebe o ressarcimento. Então, eu quero chamar a atenção que justamente em dezembro, o CNPJ da empresa do senhor Jean recebeu um valor atípico do mandato da Carla Zambelli, no valor de R$31.000. Quero investigação sobre isso. Há uma hipótese, há no mínimo algo atípico aqui, e acredito que nós precisamos ter acesso aqui nesta CPMI à quebra de sigilo bancário deste CNPJ, desta empresa. Se comprovar esta hipótese, é improbidade administrativa. Estamos caminhando para a prisão de Bolsonaro, para a cassação de Carla Zambelli, para a responsabilização desses gestores. Eu não sei se fui didático no meu raciocínio. Esses informes são do site da Câmara. Paga 9.000, paga 9.000, de repente sobe 31.000, volta para 9.000, volta para 9.000. E quando sobe? No mesmo momento que em dinheiro vivo ele está recebendo valores a partir dessa promessa. Eu estou só focando ali, né? Exatamente, e ainda ressarce. Olha, eu me sinto, apesar do desafio de estar nesse lugar, intimidações, ameaças de microfone, fora de microfone, uma política da extrema-direita que é fora da razoabilidade, do respeito, porque nós poderíamos divergir e amadurecer muito a nossa democracia com respeito, mas eu me sinto participando de um momento histórico em que nós precisamos comprovar que a extrema-direita é uma força ilegítima que não cabe dentro da democracia, que é profundamente violenta. Obrigado pela sua participação aqui hoje e por ter respondido a várias perguntas sobre crime, ilegalidade e tentativa de golpe, uma resposta objetiva. Jair Messias Bolsonaro, derrotado nas eleições, inelegível e possivelmente preso. Sem vingança, viu? É pela democracia. O senhor afirmou que teve contato, teve relação, tomou café da manhã, teve reuniões com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nessa reunião, ele lhe contratou para fraudar a urna, para fraudar o processo eleitoral. O senhor pode me confirmar essa afirmação? Sim, confirmo.
ele sabia que a urna, ela era o meio adequado para eleição. Não é à toa que ele teve acesso a vários mandatos, muitos deles pela urna eletrônica. Insatisfeito, ele gostaria de demonstrar para as pessoas que ela poderia ser fraudada, mas, por não ter conhecimento técnico, como ele mesmo afirmou, Sim. ele esqueceu que a urna ela é offline. Se é offline, você, como hacker que usa as redes, a internet, não tem como fraudar. Só poderia fraudar se a urna fosse online, mas a urna ela é offline. Correta essa afirmação? Correto. Mas ele, ainda assim, não satisfeito, chamou o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para lhe dar todas as condições, para lhe dar todos os caminhos, para ter contato com os técnicos, para que o senhor pudesse, de algum modo, fraudar a urna. Confirma essa informação? No caso, fraudar as eleições, né? As eleições. Sim. Confirma essa informação? Confirmo. Quais foram as condições, quais foram os caminhos que o ex-ministro da Defesa, é irônico, lhe deu para que o senhor pudesse fraudar as eleições? Inicialmente foi tudo que consta no relatório, mas a ideia do ministro era que eu mostrasse que não é segura, que é vulnerável à urna. Então o relatório foi feito nesse sentido, de não comprovar a lisura, a fragilidade no caso. Perfeito, o senhor montou esse relatório, mas quais foram as condições? Reuniões dentro do Ministério da Defesa, contato com técnico, contato computador, internet, 5G, o que foi? Quais foram as condições? Dinheiro, carro? As condições foram reuniões e contato com o chefe de TI e o pessoal da alta cúpula do TI. Pode citar nomes? Quem é o chefe da TI? Que alta cúpula? Eles usavam nomes fictícios na época. Um era carro, o outro era caminhão, o outro era ônibus, trem. Morfeu, Nil... Nesse sentido. Certo. Eu não tive acesso aos nomes. Essas reuniões, elas foram dentro do Ministério da Defesa? Sim, dentro do Ministério. Mais ou menos quantas reuniões? 5 ao todo. Com base nessas reuniões, qual foi o resultado mais efetivo que o senhor conseguiu? Foi o que consta no relatório, que não há como comprovar que houve fraude e também não há como garantir 100% que as urnas são seguras. É verdade que eles tentaram lhe contratar para fazer um filme também fake. Colocando 22, apareceria 13. Sim. Esse vídeo foi pro ar? Foi feito algum tipo de ação nesse sentido? Não, isso seria feito no dia 9, ao vivo, e acabou que não foi realizado devido às reportagens da Veja. Quando o senhor entregou esse relatório, quando o senhor apresentou esse relatório, qual foi a sensação, qual foi a repercussão? O que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse ao senhor? Na verdade, eu apresentei o relatório lá no Ministério da Defesa e depois eu não tive um contato com o presidente sobre esse assunto, acerca desse assunto. Não teve mais qualquer tipo de contato? Com o presidente, não. E quais foram os outros políticos, deputados, senadores, quais foram os outros tidos como bolsonaristas que o senhor teve contato com o objetivo de fraudar as eleições, de tirar a credibilidade do processo eleitoral? À época, eu tive apenas com o presidente, com o ministro e um contato indireto com o general Freire Gomes. E com a deputada Carla, que era um contato direto. Quando o senhor executava esse plano, o senhor sabia que estava fazendo coisas erradas? Sim, eu sabia, e lembrando que era uma ordem de presidente da República. Então eu estava... Tanto que eu entrei em contato com a Veja e relatei isso por medo. O seu medo é por saber que está cometendo um crime? Sim. O seu medo é por ter ciência de que o pedido foi feito para que o senhor fraudasse as eleições. Mas, no primeiro momento, teve a coragem porque quem lhe pediu foi o ex-presidente da República. E me garantiu o indulto em uma eventual investigação, ou eventual denúncia, ou processo, ou condenação, né? Senhor presidente, isso é gravíssimo. Veja que o pedido para fraudar as eleições foi feito por um presidente no exercício do seu mandato. No artigo 37 da Constituição Federal de 1988, nós aprendemos princípios constitucionais essenciais para o bom funcionamento da administração pública, dentre eles o princípio da impessoalidade. Tá claro, tá provado, não tem mais o que se fazer a não ser prender esses criminosos. Esses são os verdadeiros tubarões que utilizaram a força do mandato, os seus privilégios, o dinheiro para tentar fazer a sua vontade se sobrepor à vontade popular. Eu faço aqui mais um questionamento. Lembrando que eu faço qualquer acariação, caso seja necessário aqui,
estou à disposição e onde eu moro tem uma gíria sobre isso, porque lá eles falam, o termo correto seria uma carta branca. Ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse, relacionado às urnas. Então eu poderia, segundo ele, cometer um ilícito que ele seria Anistiado, perdoado e lutado, no caso. Então, senhor presidente, diante, inclusive, dessa possibilidade, da disponibilidade do senhor Delgatti, eu gostaria aqui de fazer a convocação, estou convocando aqui o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para que ele possa esclarecer esses fatos, essas graves acusações aqui nessa comissão, e que neste dia o Walter Delgatti possa estar presente para que nós possamos fazer a cariação, colocar frente a frente e, de verdade, desvendar o que de fato aconteceu. O senador aqui está pedindo a subscrição do nosso requerimento. Muito obrigado, deputado. Nesse sentido, senhor presidente... Desculpe, você acabou? Perdão, Duarte, eu pensei... Perdão, você parou... Mais um minuto. Não, me desculpe. Não. Você interrompeu mais um minuto para ele. Senhor presidente, que os colegas estavam querendo subscrever o nosso requerimento. Senhor presidente, eu gostaria de concluir os nossos questionamentos, agradecer ao Delgatti por vir aqui e falar a verdade. Não tem como você voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode fazer diferente agora e fazer um final diferente, fazer um final melhor, um final feliz para o nosso país. O que está comprovado aqui é que, de fato, a estrutura do nosso país foi utilizada para poder fazer com que o presidente permanecesse no poder de forma ilegal, de forma ilícita, sem a força do voto popular. Por fim, gostaria de fazer um último questionamento. Em algum momento foi pedido, em algum momento o senhor auxiliou no compartilhamento de notícias falsas, fake news, com base nesse relatório, para tentar de algum modo gerar animosidade, fazer com que as pessoas perdessem a fé no processo eleitoral? não, isso não. Eu apenas foi solicitado que eu realizasse fake news, mas eu dar publicidade a isso não. Realizar fake news no que pertine à suposta insegurança do processo eleitoral. Exatamente. Então, o senhor consegue confirmar, com base em toda a pesquisa, com base em todo o processo prático, todo o conhecimento que o senhor obteve, que a urna ela é segura porque ela trabalha num processo offline e por não ser online é impossível ela ser, de algum modo, manipulado, a não ser que tem algum código-fonte alterado, Exatamente. O que é impossível ser realizado em razão dos testes antes do seu funcionamento. O senhor pode confirmar isso para mim? Posso. Até 2018 o código-fonte ficava online, mas após isso ele fica no computador offline em um cofre no TSE, em uma sala-cofre. Então um ataque de fora hoje seria impossível. Senhor presidente. Então a ideia seria o quê? O garoto da esquerda assumir esse grampo. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto. E ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Ele mandaria prender o juiz que porventura lhe prendesse. Sim, porque esse grampo ele seria suficiente para alguma ação contra o ministro e que as eleições seriam refeitas, né? Você então... Ou melhor, que as eleições fossem feitas com a urna que imprimisse o voto. E você concordou em assumir? Eu concordei porque era uma proposta de presidente da República. Ficaria até difícil falar não àquela... Eu queria até fazer um recorte sobre essa questão do grampo. Nesse momento ele fez referência a pessoas não do Brasil, mas de fora do Brasil, que teria já grampeado Sim. o ministro Alexandre de Moraes naquele Exatamente. momento.
A imprensa brasileira noticiou, acho que até o senador deve estar aqui, e aí talvez até depois ele possa falar, mas na matéria que é colocada pela imprensa, a matéria do jornal... Aqui, coisa ruim. Não, esse aqui é do... Não, esse aqui não é da Veja, não. Eu já falo aqui o nome do jornal. Não consta aqui, mas já minha assessoria me traz aqui. Está aqui o jornal O Globo. O senador, naquele momento, afirma que este grampo teria sido o senador Marcos Duval, que ele deve estar por aqui, talvez daqui a pouco ele possa falar. A matéria diz que, segundo o senador, equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional, portanto, do GSI, seriam usados para gravar conversas com o ministro. O senhor lembra se nessa conversa o então presidente teria falado GSI ou não teria falado? Teria falado apenas essas pessoas de outros países? Sim, eu me recordo que ele disse apenas agentes de outro país. Ele não falou sobre o GSI ou sobre o senador. O código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem... Por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de, assim que compilado, sem inserir um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar... A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender, seria uma urna que, num vídeo, numa apresentação ali publicitária, você pegaria, mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você. Um código-fonte fake, no caso. Um código-fonte fake, criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna, que eles veem na eleição, imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake, mas uma matéria que saiu inclusive na revista Veja, 2 ou 3 dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorressem, é isso? Fossem concluídas, sim.